que é inteligência artificial? Inteligência artificial é qualquer tipo de inteligência que mimetiza a inteligência humana. Dentro desse grande grupo, a gente tem, então, os algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquinas. E esses algoritmos, eles aprendem com a própria experiência, são modelos estatísticos que aprendem com a própria experiência para identificar desfechos no futuro. Então, como é que eu faço a previsão se vai chover ou não amanhã? A gente tem um grande modelo de inteligência artificial que analisa um grande banco de dados com os dias passados, né, qual era, se choveu ou não choveu naquele dia, qual era a posição das massas de ar, como é que estava a temperatura, e a partir de todas essas informações, ele identifica um padrão e prevê se amanhã vai chover ou se não vai chover. Dentro desses modelos de aprendizado de máquinas, o que tem ganhado mais destaque na literatura médica são os modelos de Deep Learning, que são modelos que aprendem quase como se fosse o funcionamento do cérebro. Esses modelos de Machine Learning começaram nas mesas de jogos, foram para o business e chegaram na área da saúde. E um dos primeiros modelos aprovados pelo FDA foi esse aqui, para identificar retinopatia diabética, que é uma das principais causas de diminuição da acuidade visual. O modelo teve uma baita área sobre a curva, né, foi aproximadamente 0,99, né, boa sensibilidade, boa especificidade nas duas coortes que foi testado. De 2016 até 2020, a gente teve o FDA aprovando cerca de 22, 23 modelos de inteligência artificial. São modelos para identificar câncer na tomossíntese de mama, são modelos para identificar AVC ou eventos vasculares, tem outros modelos que identificam câncer de pulmão, um que identifica a dose da insulina. Alguns de vocês têm Apple Watch, e o Apple Watch tem uma derivação que identifica a fibrilação atrial, também utilizando Machine Learning. Mais recentemente, a gente tem um outro que identifica outros ritmos cardíacos e tem um desempenho superior a cardiologistas com anos de experiência. Pessoal, de 2016 até 2020, esses foram os modelos aprovados pelo FDA, foram cerca de 22, a maioria no campo da radiologia. Ontem, fazendo essa aula aqui para vocês, eu entrei no site do FDA para ver os aprovados. Se vocês colocarem no Google FDA, Artificial Intelligence Devices Approved, vocês vão chegar nessa página. São diversos modelos para dar diagnóstico, calcular a dose de medicação. A grande maioria é no campo da radiologia, né? São 75% dos modelos são do campo da radiologia. Eu até diria radiologia e oncologia, que é onde está muitas vezes o dinheiro da pesquisa. Segunda área que tem mais modelos é a cardiologia. É um campo em franca expansão e que, de repente, a gente tem que ficar atento como é que ele vai crescer no campo da saúde mental também. Em 2019, a gente viu os grandes grupos digamos assim, preparando para esse campo. Então, a Nature criou a revista Nature Machine Intelligence e o grupo The Lancet Digital Health, também são revistas especializadas para receber artigos de Machine Learning e também do universo digital que a gente está acabando lidando. Bom, mas como é que funciona esses estudos com Machine Learning, com inteligência artificial? A gente pega uma grande matriz de dados com múltiplos pacientes e várias variáveis e a gente separa em 3 bancos, pessoal. O banco de dados de treino, de validação, e aí nesses bancos de dados de treino e validação, a gente cria os nossos modelos e vai ajustando eles. Quando eu peguei a matriz de dados, é importante que eu tenha separado um banco de dados de teste, que não faz parte do treino, para que eu possa fazer o teste do melhor modelo. Pegando esse melhor modelo, e aqui o ideal é eu pegar apenas um, para eu não cometer o erro que a gente muitas vezes faz na estatística de fazer vários testes e achar a evidência ao acaso, eu pego o melhor modelo e aí calculo a minha performance, né? E a gente calcula a performance com aquelas medidas que vocês já estão habituados no dia a dia. É a área sobre a curva, sensibilidade, especificidade e a acurácia do modelo. O ideal é que esse banco de dados de teste seja completamente externo, ou seja, eu
crie meu modelo aqui no Brasil e vá testar ele num banco de dados lá na Austrália, para eu conseguir garantir bem a validade externa do meu modelo. Bom, o ideal também é, depois que eu criei esse modelo, eu compare com a opinião do expert. Então, se eu quero prever tentativas de suicídio em 5 anos, o ideal é que eu compare com a opinião de um expert, de repente um psiquiatra com 10 anos de formação, para ver se o modelo consegue ter uma performance similar à do expert. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, então, em alguns exemplos de estudos que têm sido realizados no campo da saúde mental. Em 2016, a gente escreveu esse editorial com os principais ângulos que a psiquiatria poderia se beneficiar. O primeiro deles é de identificação de um diagnóstico. E aí eu quero dar um exemplo para vocês de um estudo do nosso grupo de pesquisa, que foi feito em parceria com o grupo de Pelotas. São estudos que a gente realiza numa coorte de nascimento de Pelotas. Essas pessoas são acompanhadas desde 1993. Hoje elas têm 31 anos. A gente está terminando a coleta dos 30 anos. E aqui a gente quis fazer um modelo de previsão para identificar quem iria desenvolver transtorno bipolar aos 22 anos. A gente criou 4 modelos de machine learning. Então, o modelo 1, ele era da visita perinatal, o modelo dos 11 anos, 15 anos, 18 anos, para identificar quem teria bipolaridade aos 22 anos, era o nosso desfecho. Tinha cerca de 4.000 pessoas, que tem alguns dados dessa nossa coorte, e os modelos que a gente utilizou foi eminentemente um chamado de ElasticNet, que é um tipo de modelo de inteligência artificial que a gente tem utilizado bastante nos nossos estudos. Esse aqui é o resultado dos nossos modelos, pessoal. O principal modelo, o que teve melhor acurácia, foi o modelo dos 18 anos. Ele teve uma área sobre a curva de 0,82. Ela é similar à do score de Framingham, que os cardiologistas utilizam tanto para prever quem é que vai ter infarto ou doenças cardiovasculares. Então, esse aqui é nosso modelo, mais alguns parâmetros de sensibilidade e especificidade, então, que a gente calculou para o modelo. Ele ainda precisa ser refinado, ele tem ainda alguns falsos positivos, e a gente acha que esses falsos positivos, na verdade, são pessoas que ainda não deu tempo para converter para a bipolaridade. Então, a gente vai pegar os dados dos 30 anos para ver se, de repente, o modelo tem uma melhor performance. Tem um outro ângulo que nos ajudou na caracterização da trajetória longitudinal do paciente da pessoa que vai desenvolver transtorno bipolar. Esse modelo, tu coloca centenas de variáveis para a máquina identificar quais são as principais, o padrão de quem vai desenvolver bipolaridade. E essa aqui é a assinatura, ou seja, o padrão de quem vai desenvolver bipolaridade. São pessoas que, de maneira muito precoce, têm ideação suicida, então adolescentes com ideação suicida, com história familiar de bipolaridade. Esse perfil, o modelo pegava como sendo uma pessoa com alta probabilidade de desenvolver transtorno bipolar. Outros sintomas que a gente acha que são sintomas prodrômicos, então, ansiedade, se envolver em situações de agressão física, déficit de atenção. Déficit de atenção é muito mais prevalente na bipolaridade do que na população geral. Entre outros fatores também. Tem uns que a gente acha que tem até uma relação causal, Então, a história familiar, obviamente, através da questão genética, mas também trauma precoce, sobretudo abuso parental e abuso sexual, e também problemas financeiros na infância. Então, talvez tenha alguma relação causal com o desenvolvimento da bipolaridade. Vejam bem, bipolaridade é uma doença com input genético super importante, a heredabilidade é de 80%. Mas talvez trauma precoce, passar por problemas financeiros importantes, possam ser variáveis também que estejam associadas ao desenvolvimento com relação causal com a doença. E o uso da maconha, o modelo também identificou, dentre essas centenas de variáveis, como sendo uma variável importante para identificar quem iria desenvolver transtorno bipolar. A gente tem dúvida se é um sintoma prodrômico, o uso da maconha, ou se tem uma relação de causalidade, mas é possível também que tenha. Isso tem nos ajudado a caracterizar essa trajetória longitudinal da bipolaridade. Então, olha que interessante.
as pessoas que vão desenvolver bipolaridade são pessoas que têm história familiar, sobretudo de bipolaridade, mas também de outras doenças de humor. Na infância, déficit de atenção, problemas de sono precocemente, sintomas de ansiedade, impulsividade, eventualmente se envolvendo em situações de agressão. Na adolescência, uso de substâncias, e aqui o que dá mais significativo é maconha, cocaína. Eventualmente, aqui na adolescência, essas pessoas desenvolvem ideação suicida. Então, fiquem atentos, história familiar de bipolaridade na adolescência desenvolvendo ideação suicida, alta probabilidade de ser bipolar. Desenvolve o episódio depressivo e aí, no início da idade adulta, a gente vai ter os episódios maníacos e hipomaníacos. Então, estudos como esses, de previsão de bipolaridade, aqui nesse caso, têm sido realizados em outras áreas, né? Quem é que vai desenvolver TDAH? Quem é que vai desenvolver esquizofrenia? Também dá para tentar diferenciar uma depressão unipolar de uma depressão bipolar, né? Então, tem estudos também nesse ângulo. Esse aqui é um outro estudo que a gente fez para identificar quem iria desenvolver TDAH no futuro, também nessa coorte de nascimento e com a área sobre a curva perto de 0,8. Um dado também que é interessante a gente pensar, quando está perto de 0,8, está ficando bom para trazer para a clínica, mas o ideal é tu aperfeiçoar ainda um pouco mais para chegar numa área sobre a curva de mais ou menos 0,9. Né? Então, aí a gente tem, de fato, uma robustez para buscar uma prática, até uma aprovação no FDA e uma utilização na prática clínica de maneira mais substancial.